E aí, pessoal? Para quem quer construir software robusto e escalável, entender a programação orientada a objetos, a famosa POL, não é só uma opção, é fundamental. Nessa análise, a gente vai desvendar os pilares que transformam aquele caos de código em sistemas bem organizados e eficientes. Olha só a nossa rota. A gente vai começar entendendo por que a POL sequer existe, para depois, passo a passo, dominar os conceitos principais: classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo. Vamos nessa! Beleza, então. Para entender a solução, a gente tem que primeiro entender qual era o problema, né? Que tipo de causa a PO veio de fato para organizar. E aqui está a virada de chave. Pensem bem, na programação procedural, a gente tinha dados globais que podiam ser mexidos por qualquer parte do sistema. Isso é uma receita para o desastre, né? A POL chega e coloca ordem na casa. Como? Agrupando os dados e as operações que mexem neles em pacotinhos, sabe? Unidades coesas e independentes, os objetos. E essa é a grande sacada. O que isso significa na prática? Que a PO permite que a gente modele o mundo real direto no código. Um carro no software se comporta como um carro, um cliente como um cliente. Isso não é só bonito de ver, é o que torna sistemas complexos algo que a gente consegue entender e principalmente manter. Ok, beleza. Mas como a gente tira essas ideias do papel e transforma em código de verdade? Vamos agora para os blocos de construção da POO. Primeiro, a classe. Pense em uma classe exatamente como uma planta de arquitetura, um blueprint. Ela define tudo, os atributos, que são os dados, e os métodos, que são os comportamentos. Mas atenção, a classe é só o projeto, não é a casa pronta. E o que é a casa pronta? É o objeto. O objeto é uma instância específica daquela classe. É a construção que a gente pode tocar, criada a partir da planta baixa. É ele que existe de verdade na memória do computador, com os seus próprios dados únicos. E olhem só que genial! É exatamente esse o poder da abstração na POL. A gente pega coisas do mundo real, uma casa, uma pessoa, um carro, e cria modelos no software que capturam a essência deles e como eles interagem. O código, de repente, começa a espelhar a realidade. Faz todo sentido. Certo, chega de teoria, vamos para a prática. Vamos construir juntos um exemplo. A ideia é criar uma classe funcionário. Para começar, a gente define a classe assim, vazia. Beleza. O que todo funcionário tem? Bom, um nome, um cargo e um salário, certo? Então, a gente adiciona essas propriedades, esses atributos, dentro da nossa classe. Tá aí a nossa planta baixa tomando forma. Agora que a gente tem o blueprint, a planta baixa, está na hora de construir. A gente vai criar a nossa primeira instância, o nosso primeiro objeto. Com essa linha de código, a gente cria um novo funcionário na memória. Pronto, agora a gente tem um objeto, o funcionário 1, e ele é único. A gente pode dar a ele valores específicos. O nome vai ser Ana, o cargo gerente de projetos e o salário 9.000. Esses dados são dele, separados de qualquer outro funcionário que a gente venha criar usando a mesma planta. Ok, temos objetos com dados, mas como a gente protege esses dados, como garante a integridade deles? É aí que entra o primeiro grande pilar da POL, o encapsulamento. A ideia do encapsulamento é simples e poderosa. Pensem de novo na casa. É como colocar toda a fiação elétrica dentro das paredes. A energia está lá, funcionando, mas a gente não sai esbarrando nos fios por acidente. Ela está protegida. Na prática, como a gente faz isso? Olha a diferença. Antes, o CPF poderia ser public, ou seja, qualquer parte do código poderia chegar lá e mudar. Depois a gente torna ele private. Agora, ele só pode ser acessado de dentro da própria classe. Isso é fundamental para proteger a integridade do objeto. Ué, mas se o dado é privado, como a gente acessa? Simples, através de métodos públicos que criamos para isso. Para ler o dado, criamos um método getter. Ele funciona como uma janela controlada. Só permite olhar o valor, nada mais. E para modificar, aí a gente usa um setter. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. Um setter não é só uma porta aberta, ele é um segurança na porta. Dentro dele, a gente pode colocar regras, validações. Por exemplo, garantir que ninguém coloque um salário negativo. É aqui que a mágica da integridade dos dados acontece. Muito bem. Com os objetos protegidos pelo encapsulamento, vamos para o nosso próximo pilar, herança. E a palavra-chave aqui é eficiência, reutilização de código. A analogia da casa funciona de novo. É como pegar a planta de uma casa padrão e, a partir dela, criar o projeto de uma mansão. A gente aproveita tudo que já estava pronto
e só adiciona o que é novo e específico. Olha só no nosso exemplo. Temos a classe base, funcionário. Agora queremos criar a classe gerente. Um gerente também é um funcionário, certo? Então, em vez de reescrever tudo, a gente diz que gerente estende funcionário. Ela herda nome e salário e a gente só adiciona o que é específico do gerente, como a senha. Simples, limpo e sem código repetido. E chegamos ao último pilar, talvez o mais poderoso de todos, o polimorfismo. Se herança era sobre reutilização, polimorfismo é sobre flexibilidade. Polimorfismo literalmente significa muitas formas. É como dar o comando mover para vários veículos. Um carro vai andar pelas rodas, um avião vai voar pelas asas. A mesma chamada de método mover, abre parênteses, fecha parênteses, resulta em ações completamente diferentes. Isso é incrivelmente poderoso. Então, vamos amarrar tudo isso. Quando a gente junta esses pilares, o que a gente ganha? Organização, reutilização de código, manutenção muito mais fácil, segurança e escalabilidade. No fim das contas, não se trata só de escrever código que funciona. Se trata de projetar sistemas capazes de crescer e se adaptar ao longo do tempo. Isso sim é engenharia de software de verdade. Beleza, a teoria está aí, mas o verdadeiro aprendizado acontece na prática. Então, o desafio que fica é o seguinte: pense num projeto em que estão trabalhando agora. Qual desses pilares da POI poderia ser aplicado ali para deixar o código mais robusto, mais limpo, mais elegante? A resposta para essa pergunta é o que define o próximo passo na evolução de quem desenvolve software.